Los Colonos chega agora dia 1º de fevereiro nos cinemas, depois entra no catálogo da MUBI, esse esquema que a MUBI tem feito de lançar os filmes primeiro no cinema, fica ali mais ou menos um mês, depois entra no catálogo, que eu pessoalmente acho interessante, né? Dá para todos os públicos, digamos assim, para quem gosta de assistir no cinema, tem essa oportunidade, para quem quer assistir no streaming, pode esperar um pouco e assistir. Los Colonos eu consegui assistir agora pela segunda vez e acho que foi muito bom, né, nesse sentido. Eu tô fazendo isso com muitos dos filmes que eu vi em Cannes. Isso porque eu não fiz crítica dele lá, eram muitos filmes para fazer crítica, ele acabou passando, por mais que eu tivesse gostado bastante. Foi o meu filme favorito da mostra Um Certain Regard, né, Um Certo Olhar, que é como se fosse a segunda mostra mais importante de Cannes, só que se passou muito tempo e eu não faço crítica baseado em memória de meses anteriores, então eu pude reassistir e acaba sendo bom, né? Porque em festival a gente acaba tendo toda aquela correria, a mente fica desgastada de ver muitos filmes por dia. Foi bom assistir esse filme sendo só ele, o filme do dia, e ver até por uma outra perspectiva esse filme. Se eu não me engano, eu tinha assistido ele antes de Assassinos da Lua das Flores lá, né? Os dois estavam em Cannes, mas eu acho que eu assisti ele primeiro, eu não tenho certeza. E é interessante ver porque são dois filmes que saem juntos até no mesmo festival, eles estreiam mundialmente, e que são diferentes, mas se conversam em algum sentido. Claro, o filme do Scorsese a gente pode falar que ele é uma revisão do cinema de gangster do próprio Scorsese, mas ao mesmo tempo ele lida muito com uma revisão dos próprios códigos do faroeste, que é um gênero originalmente americano, majoritariamente americano, hollywoodiano, que até se expande para outros países do mundo, mas que a grande representação e esses códigos estão estabelecidos no cinema dos Estados Unidos. Então, como olha, por exemplo, para os nativos, para os povos originários, que são vistos no faroeste anterior, né, no surgimento do faroeste, na era de ouro de Hollywood, como impeditivos para o progresso, os povos originários vistos como selvagens e coisas do tipo, que querem barrar o progresso, a chegada do trem e esse tipo de coisa. E aí, já desde a década de 60, a gente começa a ter uma revisão, né, os faroestes revisionistas, que vão começar a olhar, e até o próprio John Ford, que foi muito importante, é o grande diretor americano de faroeste, que estabeleceu muitos desses códigos, ele mesmo vai revisar, a partir de então, o próprio cinema. E aí isso se torna muito comum em muitos desses faroestes revisionistas, de começar a olhar para os povos originários de uma forma diferente, de olhar para o protagonista cowboy, digamos assim, ou aquele personagem meio que a gente não decifra tanto assim, que muitas vezes também são os protagonistas, que são quase sempre vistos como os grandes heróis, né? O John Wayne é esse grande nome que é a representação do que tem que ser o cidadão americano, com aqueles valores que hoje a gente olha para trás e vê que são valores muito problemáticos, mas na época funcionava até dentro dessa lógica hollywoodiana de estabelecer, do Código Hays, na época de estabelecer o que eles viam como que deveria ser o homem forte americano e coisa do tipo. Então é interessante ver como esses dois filmes eles vão ter uma abordagem de colocar não os povos originários que estão sofrendo em primeiro plano, mas ainda assim de colocar esses homens brancos em primeiro plano, esses homens que representam essa tentativa do progresso, né? Que para progredir eles têm que eliminar os povos originários e coisas do tipo, só que aqui por uma perspectiva muito diferente. Os dois filmes vão lidar, em algum sentido, com um tom um pouco mais satírico, ou se não satírico, de ridicularizar um pouco esses personagens, mostrar o quão ridículo eles são mesmos. E aqui a gente vai ver isso muito em Los Colonos, em como, quando esses homens brancos encontram outros homens brancos, como eles se confrontam, como eles querem medir o próprio ego, medir a própria masculinidade, sair na mão, lutando boxe, competindo para ver, na queda de braço, para ver quem é mais forte e mais másculo. E isso a gente vai ter até um jogo mais pra frente, quando eles vão encontrar o coronel e tal, e como o coronel acaba diminuindo o personagem, que é o personagem central ali inicialmente e tudo mais. Então, os Assassinos da Lua das Flores, por mais diferente que seja e que trabalhe um contexto diferente, né? Porque aqui
lida com a América do Sul, lida com o Chile, parte da Argentina e tal, que não era tão delimitado ainda naquela época, com o Assassinos da Lua das Flores, que vai se passar nos Estados Unidos. Mas essa dinâmica de revisar o faroeste a partir desses novos códigos acaba sendo semelhante em muito sentido. Só que o interessante aqui, falando agora propriamente só dos colonos, o Felipe Gálvez, que é o primeiro longa-metragem dele, e isso é bastante impressionante, é muito interessante como ele revisa esses códigos ao mesmo tempo que ele mantém muito da estética própria do faroeste, né? Então aqui a gente vai ter não só essa dinâmica inicial de 3 personagens viajando por aquela terra gigantesca, inabitada, com grandes planos gerais, que é muito comum do faroeste, né? Para mostrar a imensidão daquele vazio mesmo e tudo mais, ou até cenas específicas, né? Deles sentados na fogueira, conversando, o tipo de coisa que a gente já viu muito no faroeste. E a subversão dele vai ser apenas de distorcer um pouco de tudo isso. Então, pegar a estética clássica e distorcer simplesmente pelo uso da grande angular, muitas vezes, né? Que é essa câmera que ela permite você ver mais, você ter uma profundidade de campo maior, mas ao mesmo tempo, dependendo da grande angular que você usa e de como você filma, ela vai distorcer as bordas, ou se você filma muito de perto o personagem, você vai distorcer ele também. E aí entra muito dessa dinâmica que ele vai estabelecer aqui, né, de não dar espaço para esses povos originários, não no sentido de não os colocar em primeiro plano, coisa do tipo, mas ele vai olhar tudo sob o poder da destruição, sob o poder do sangue derramado que vai criar essa nação com falsas promessas, que a gente vai ver, sobretudo no final. Então, não importa para onde a gente vá, esses nativos eles não vão ter a opção de definir o seu próprio futuro, de fazer nada, eles não vão poder fazer nada, eles estão à mercê desses homens sanguinários ou homens buscando poder a todo custo, mesmo que venda uma falsa idealização de uma nação que vai fazer o certo, como a gente vai ver no prólogo do filme. Só que ao mesmo tempo o Felipe Gálvez ele não vai explicitar tanto dessa violência visualmente, né? E isso é muito interessante, a gente vê o sangue, a gente vê a selvageria desses homens brancos, só que ao mesmo tempo a gente não vê isso ao custo da imagem de nativos sendo massacrados e coisa do tipo. A gente até vê um massacre, quando a gente vê esse massacre é tudo esfumaçado, a gente não reconhece rostos, ou a gente vê eles cortando as orelhas para mostrar toda a brutalidade mesmo desses homens e o que essas orelhas representavam no filme que a gente vai descobrindo e tal. Mas mais uma vez, a gente não vê exatamente o rosto de quem tá tendo a orelha cortada, a gente só vê quem está cortando a orelha, então a gente vai ver sempre sob a perspectiva desse homem branco cometendo essa brutalidade, mas nunca aquele ser que está sofrendo com essa brutalidade, sendo massacrado, sofrendo genocídio, a gente nunca vai ver isso visualmente. Ele nunca vai transformar isso apenas em um entretenimento para todo esse sangue escorrendo e coisa do tipo. É uma abordagem muito, muito madura para um diretor que não é iniciante totalmente, ele já fez curtas-metragens, mas que inicia aqui com um longa-metragem, já sendo lançado no Festival de Cannes e tudo mais. Então eu gosto muito da abordagem do Felipe Gálvez, que entende muito bem do gênero, consegue transportar muito bem o gênero para o seu país, né, para o Chile e para toda a dinâmica histórica que envolve do Chile, que é diferente em algum sentido, não totalmente, mas é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, provavelmente, como essa abordagem estética vai ser muito interessante, a ponto até de o maior massacre aqui, ele fazer a gente imaginar. Ele não vai nem mostrar, nem de forma esfumaçada, né? Vai ter uma elipse temporal e aí a gente vai lidar com isso a partir da perspectiva de alguém que tá traumatizado com aquilo em algum sentido, mas que narra todo aquele genocídio que ficou meio nebuloso se realmente existiu ou não, até que a gente tem essa confirmação final. Essa confirmação final que vai terminar aqui com uma ironia, né? Que é justamente esse casal que vai ter uma voz, entre aspas, mas ao mesmo tempo eles vão ter que continuar seguindo a dinâmica do homem branco. Eles não têm voz. Quem molda tudo, do início até o final, são os homens brancos, que tem tudo a ver com essa construção
a partir de um gênero clássico do cinema americano que vai funcionar aqui para falar sobre a história e a criação da sociedade chilena. É muito curioso que esse filme tenha saído no mesmo ano de Assassinos da Lua das Flores, até porque temporalmente eles são muito próximos, né? Tem elipses nos dois e tal, mas é algo em torno de 1 ou 2 décadas que se diferencia dependendo do momento. Gostei bastante de Los Colonos, um filme que, se possível, assista no cinema, se não espere para assistir na MUBI, mas que vale muito a pena e foi muito bom rever. Fico muito curioso para o que o Felipe Gálvez vai fazer a seguir. O cinema chileno é muito bom e vive um ótimo momento. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.